Muitas pessoas se indagam: como posso praticar o jejum? Qual é a duração ideal do jejum? Com que frequência devo jejuar? Como devo encerrar o período de jejum? Este vídeo traz valiosos ensinamentos práticos sobre diversos aspectos do jejum, visando responder a essas questões e dissipar equívocos com relação a essa prática. Jejuar implica em abster-se de alimentos por motivações espirituais, sendo comum a exclusão apenas de alimentos sólidos, não necessariamente de líquidos. Entretanto, na Bíblia, encontramos relatos de pessoas que jejuaram sem consumir comida ou água por até 40 dias. Nesta explanação, abordaremos o jejum como uma abstenção alimentar com propósitos espirituais. É crucial adotar a postura correta em relação ao nosso corpo. Muitos cristãos encaram seus corpos de maneira equivocada, considerando-os como um mal inevitável com o qual precisam conviver, na expectativa de que tudo será melhor fora deles. Infelizmente, essa mentalidade leva a uma negligência em relação ao corpo, como se pensar nele diminuísse a espiritualidade. Vale a pena refletir sobre 2 versículos. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 19, 20. As Escrituras afirmam que nosso corpo natural é o templo do Espírito Santo. Quando Jesus na cruz derramou seu sangue, ele adquiriu não apenas nossa alma e espírito, mas também nosso corpo. Somos propriedade dele em totalidade, espírito, alma e corpo. Deus tem um interesse genuíno e um propósito definido para nossos corpos, destinando-os a serem moradas do Espírito Santo. Contrariamente à crença de que Deus habita em templos construídos por mãos humanas, Atos 7:48, ele escolhe habitar em nós. Estou firmemente convicto de que o jejum representa uma prática altamente eficaz para manter nosso corpo saudável e equilibrado. Considerando a forma como os cristãos contemporâneos tratam seus corpos, especialmente em relação à alimentação, seria proveitoso relembrar o valor de nossos corpos. Muitos cristãos que se questionam sobre como jejuar frequentam a igreja há anos, e embora a Bíblia forneça amplas informações sobre o jejum, parece que poucos foram instruídos sobre essa prática. Para aqueles familiarizados com a oração, estabelecer paralelos entre o jejum e a oração pode ser esclarecedor. No Sermão da Montanha, registrado em Mateus 6, Jesus, ao abordar primeiro a oração e, em seguida, o jejum, utiliza linguagem semelhante para ambas as práticas. A distinção principal está no fato de que, ao falar sobre a oração, ele apresenta um modelo específico, conhecido como a oração do Pai Nosso. No entanto, há um paralelo fundamental entre o jejum e a oração, destacando 2 aspectos. Assim como podemos orar individualmente ou em grupo, o jejum também pode ser praticado de maneira coletiva, envolvendo um grupo de pessoas, ou de forma individual, com uma pessoa jejuando sozinha. Também podemos compreender 2 tipos de oração: a oração regular, realizada em horários específicos todos os dias, e os momentos especiais de oração, nos quais o Espírito Santo nos guia a dedicar mais tempo, além do habitual, devido a uma necessidade específica. O mesmo raciocínio se aplica ao jejum. Embora o jejum deva ser uma prática regular na vida de todo cristão disciplinado, há momentos em que o Espírito Santo nos orienta a dar maior ênfase a esse ato além dos períodos habituais. Percebemos, assim, um paralelo entre oração e jejum. Assim como existem a oração individual e a coletiva, há também o jejum individual e o coletivo. Da mesma forma que existem padrões regulares de oração e momentos especiais de oração, há padrões regulares de jejum na vida de cada cristão, e devem existir momentos especiais de jejum com a orientação do Espírito Santo. A questão se todos os cristãos deveriam jejuar nos remete à história de Israel e da igreja primitiva nas Escrituras. Observamos que o jejum era uma prática comum na vida do povo de Deus. Deus solicitou a Israel que jejuasse coletivamente, pelo menos uma vez por ano no dia da expiação, e em outras ocasiões, sob a antiga aliança.
Registros bíblicos também mencionam figuras como Moisés, Elias e muitos reis de Israel que jejuaram. O livro de Atos destaca que a igreja primitiva realizava jejuns coletivos em casas, especialmente em momentos de necessidades especiais. A igreja primitiva jejuava e orava coletivamente, buscando a orientação de Deus não apenas para o envio de apóstolos, mas também para a nomeação de presbíteros nas igrejas locais. De acordo com a tradição e a história documentada da igreja, a prática regular de jejum ocorria todas as quartas e sextas-feiras. Preparar-se para o jejum envolve, em primeiro lugar, a nossa atitude mental ao nos aproximarmos dessa prática. Isso impacta diretamente na produtividade do jejum. Devemos adotar uma abordagem de fé positiva, afirmando que é a vontade de Deus que jejuemos, e Ele nos abençoará conforme a sua vontade. Essa convicção baseia-se nas Escrituras, e não necessitamos de um sentimento especial ou de uma revelação exclusiva para compreender que o jejum está alinhado com a vontade divina. Aqueles que esperam por sinais extraordinários, muitas vezes, perdem o propósito de Deus para suas vidas. A recompensa divina pelo jejum é assegurada pela Bíblia. Jesus, ao falar sobre o jejum, instruiu a perfumar a cabeça e lavar o rosto, mantendo a prática em segredo diante dos outros. O Pai que vê as ações em segredo recompensará publicamente. Esta promessa evidencia que o jejum, quando feito corretamente e com motivações apropriadas, resulta em recompensas divinas. Negligenciar o jejum é, de fato, recusar a própria recompensa, pois Deus não pode concedê-la sem a observância das condições estabelecidas por Ele. O escritor de Hebreus enfatiza um princípio fundamental. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Aqueles que se aproximam dele devem crer em sua existência e que ele recompensa os que o buscam. Portanto, a aproximação de Deus deve ser guiada pela fé. Não há outra fundação para nos aproximarmos dele. Se desejamos nos conectar com Deus através da fé, é essencial crermos em 2 pontos cruciais. Primeiramente, reconhecer que Ele é real, que Ele existe. Em segundo lugar, compreender que Deus reserva recompensas para aqueles que o buscam com diligência. Se nos empenharmos em buscar a Deus com sinceridade, Ele nos recompensará, isso é certo. Embora a recompensa possa não se manifestar exatamente como desejamos, nunca deixaremos de recebê-la ao buscarmos a Deus diligentemente. No livro de Isaías 58, deparamo-nos com uma série de promessas para aqueles que praticam o jejum de acordo com a vontade de Deus. Vale a pena refletir sobre algumas dessas declarações. O Senhor assegura que todos esses efeitos persistirão se o jejum for realizado de maneira que o agrade. Se procedermos dessa maneira, nossa luz irromperá como a aurora, nossa cura virá instantaneamente, nossa justiça abrirá caminho e a glória do Senhor nos seguirá. Ao clamar, o Senhor responderá. Ao pedir ajuda, Ele dirá: aqui estou. Se nos livrarmos do jugo da opressão, do dedo acusador e da língua maliciosa, dedicando-nos a auxiliar os famintos e satisfazer as necessidades dos desamparados, então nossa luz brilhará nas trevas, e o meio-dia será nossa noite. O Senhor nos guiará constantemente, nos fartará em terras áridas e fortalecerá nossos ossos. Seremos como jardins bem regados, como fontes cujas águas nunca secam. Nosso povo reconstruirá as antigas ruínas, erguendo os alicerces do passado. Seremos chamados de reparadores de muros em ruínas, restauradores de ruas transitáveis. Isaías 58:8, 12 NVI. Inúmeras promessas aguardam aqueles que praticam o jejum conforme a vontade de Deus. Estas incluem justiça, glória, respostas às orações, orientação contínua e restauração. Todas essas promessas são destinadas exclusivamente àqueles que jejuam, alinhados com a vontade divina. Qual é o propósito do jejum? Vamos discutir como estabelecer metas de jejum. Se não mirarmos em nenhum alvo, certamente não acertaremos. Ao embarcar no jejum, é imperativo ter um objetivo claro. Existem diversas razões bíblicas para jejuar, e mencionarei algumas. O primeiro propósito bíblico do jejum é a humilhação. Davi afirmou:
afligi minha alma com o jejum. Salmos 35:13. Devemos compreender que a humildade não é uma emoção vaga, mas uma escolha deliberada. Deus nos exorta a nos humilharmos, pois ao nos humilharmos, Ele nos exalta. Esse princípio permeia toda a Bíblia. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Mateus 23:12. Devemos decidir. Se desejamos ser exaltados, precisamos nos humilhar. E o jejum é uma maneira significativa para um crente expressar humildade. Outra razão para jejuar é buscar proximidade com Deus. A Bíblia nos instrui que ao nos aproximarmos dele, ele também se aproximará de nós. Tiago 4:8. Uma terceira razão para jejuar é obter uma compreensão mais clara da palavra de Deus. Além disso, é uma ferramenta valiosa para descobrir a vontade divina e receber orientação para nossas vidas. Esdras declarou: Então, próximo ao rio Ahava, proclamei um jejum para nos humilharmos diante de nosso Deus e pedir que Ele nos acompanhasse, a nós, nossos filhos e nossos bens ao longo do caminho. Esdras 8:21. Outro motivo relevante para jejuar é a reparação, conforme destacado em Isaías 58:8. Sua cura virá instantaneamente. Jesus, Ele mesmo, jejuou por 40 dias antes de iniciar seu ministério de cura e salvação. Também podemos escolher jejuar quando necessitamos da intervenção divina em uma emergência específica, ou quando nos deparamos com um grande problema que não podemos resolver com nossos recursos usuais. Encontramos inúmeros exemplos disso nas Escrituras. Em 2 Crônicas 20, Josafá e o povo de Judá se viram diante de um exército invasor, para o qual táticas militares normais seriam insuficientes. Eles se humilharam diante de Deus, reuniram-se, auxiliaram uns aos outros e oraram. Deus lidou com o exército invasor de maneira extraordinária. Eles não precisaram empregar uma única arma, pois Deus derrotou completamente seus inimigos por eles. Deus está pronto para intervir em nosso favor quando o buscamos dessa maneira. A última razão para jejuar é interceder e orar em benefício dos outros. Muitos crentes compartilham testemunhos de como Deus respondeu às suas orações, acompanhadas pelo jejum em favor de suas famílias. Se você planeja um período prolongado de jejum, é aconselhável criar uma lista de lembretes sobre os motivos do seu jejum. Isso não é obrigatório para todos, mas pode se tornar um meio valioso para lembrar e agradecer a Deus pelas respostas às suas orações. Quanto ao tempo de jejum, é aconselhável não começar com períodos muito longos. Evite iniciar um jejum de 1 semana, 2 semanas ou 40 dias. Embora algumas pessoas consigam, é mais prudente subir a escada passo a passo. Estabelecer metas ambiciosas demais pode resultar em frustração, desistência e desmotivação. Comece pulando uma refeição, como o jantar, e ao se sentir confortável, progrida gradualmente. Ao pular apenas uma refeição, você estará jejuando, experimentando mudanças moderadas em seu estilo de vida e evitando metas excessivamente desafiadoras. Após essa etapa, considere pular 2 refeições, chegando a um jejum de aproximadamente 24 horas. Ao progredir, poderá jejuar por 36 horas, pulando todas as 3 refeições de um dia até o café da manhã do dia seguinte. Depois de conquistar esses estágios, ore e consulte o Senhor antes de considerar jejuns mais longos. Novamente, recomenda-se não ir longe demais na primeira vez. Jejue por 2 ou 3 dias, ou no máximo, 1 semana. Um jejum de 1 semana pode ter impacto significativo em seu cotidiano. Embora seja possível jejuar por períodos extensos, sugiro que a ênfase seja na qualidade do jejum, alinhando-se à vontade de Deus e mantendo motivos puros. Em resumo, inicie gradualmente e prolongue o jejum progressivamente. Durante o jejum, é altamente recomendável dedicar mais tempo à leitura da Bíblia e à oração. Recomenda-se que tornemos uma prática regular não orar sem antes estudar as Escrituras. Ao ler a Bíblia, ungimos nosso espírito e alinhamos nossa mente com o pensamento de Deus. Geralmente, sua oração será mais eficaz e focalizada
após a leitura das Escrituras. Mesmo que esteja jejuando apenas algumas refeições, pode parecer que não tem muito tempo, mas você tem o tempo que normalmente gastaria preparando e consumindo 2 refeições. Dedique esse tempo ao Senhor. Utilize pelo menos esse período para a leitura da Bíblia e oração. Em segundo lugar, defenda-se contra ataques espirituais. O verdadeiro sacrifício do jejum não é a privação de alimentos, mas sim, quando você verdadeiramente começa a buscar a Deus, orando e jejuando por questões importantes, Satanás intensificará os ataques espirituais contra você. Pode ocorrer o surgimento de estranhas obsessões, como dúvida, medo ou solidão. Pode sentir uma espécie de escuridão ou a ausência dos sentimentos habituais de alegria, paz e felicidade que normalmente experimenta como cristão. Não se preocupe se isso acontecer. Na verdade, é uma forma desajeitada de elogio do diabo, indicando que ele está preocupado com você e deseja impedir que alcance seus objetivos. Não ceda a essas emoções. Não se deixe levar por esses sentimentos. Lembre-se das grandes verdades fundamentais da Palavra de Deus. Deus está ao seu lado. Deus o ama e recompensa aqueles que o buscam diligentemente. Isso é verdade, independentemente do que você sente. Não permita que os sentimentos o afastem. Como posso obter o máximo benefício físico do jejum? Se deseja maximizar os benefícios físicos do seu jejum, algumas práticas podem ajudá-lo. Em primeiro lugar, descanse o suficiente. Na verdade, dedique mais tempo ao descanso. Você pode orar tão bem na cama quanto de joelhos. Em segundo lugar, envolva-se em alguma atividade e procure tomar um pouco de ar fresco. Isso aumenta significativamente os benefícios espirituais e físicos do jejum. Geralmente, com base na experiência da maioria das pessoas que jejuam, as reações desagradáveis atingem o ápice no segundo, terceiro ou quarto dia. Se continuar além disso, entrará em um período em que o jejum se tornará fascinante, emocionante e prazeroso. Pode até notar um aumento notável na clareza mental. Em terceiro lugar, durante o jejum, é aconselhável ingerir bastante líquido. Água purificada é uma excelente escolha. Ao jejuar, você provavelmente notará que seu paladar se torna mais intenso, percebendo sabores desagradáveis na água que não tinha consciência quando comia, especialmente o sabor do cloro. Como quebrar o jejum é outra consideração essencial. Este é um aspecto crucial do jejum, pois pode perder a maioria dos benefícios ao quebrar o jejum de maneira imprudente. Às vezes, esquecemos que a expressão café da manhã, usada na língua inglesa, significa a refeição que quebra o jejum. No entanto, algumas pessoas se alimentam tão tarde da noite que nunca realmente têm um jejum para quebrar. Após o jejum, sempre comece com uma refeição simples, mesmo que o jejum tenha sido de curta duração. Evite iniciar com alimentos cozidos, oleosos, gordurosos ou pesados. Prefira começar com uma salada crua ou fruta. A maioria das pessoas considera iniciar com uma salada, especialmente com alface, como algo muito purificador. Devemos lembrar que, quanto mais longo for o jejum, mais gradualmente devemos quebrá-lo. Durante os primeiros 2 ou 3 dias de jejum, é comum não sentir fome. No entanto, ao retomar a alimentação, a fome retornará. Nesse momento, é crucial manter-se firme. Mesmo que mentalmente visualize todas as suas comidas favoritas, é essencial resistir à tentação, pois uma quebra rápida ou imprudente do jejum pode comprometer muitos dos benefícios físicos conquistados. Uma outra consideração importante é que, ao voltar a comer após o jejum, é provável que sinta saciedade mais cedo do que antes do período de jejum. O hábito pode levar a continuar comendo até o final da refeição, mas o bom senso dirá: eu poderia parar agora, já comi o suficiente. Dessa forma, o jejum também se revela como uma maneira de modificar nossos hábitos alimentares, uma mudança que muitos de nós deveriam considerar. Por fim, proponho um teste bíblico. Entre os seguintes, qual não é considerado um fruto do Espírito? Paz, esperança, alegria ou fé?